físico da vítima. Pergunta: podeis nos dar alguns exemplos concretos de outras hipnoses das quais se aproveitam os obsessores? Ramatiz: muitos artistas, escritores, líderes, desportistas, taumaturgos ou crianças prodígios, que já conseguiram visível destaque no mundo material, se deixam às vezes fascinar tão perigosamente pelo seu sucesso ou pelas suas glórias súbitas, que tombam de seus pedestais de barro, vítimas de sua própria vaidade, que é habilmente explorada pelos espíritos do astral inferior. Alguns pregadores religiosos arvorados em missionários ou salvadores da humanidade, doutrinadores entusiastas, críticos sisudos do labor do próximo e médiuns de brilhante fenomenologia por vezes se perdem, dominados pela vaidade ou orgulho, porque lhes falta o abençoado senso crítico do conhece-te a ti mesmo. Fecham os ouvidos às mais sensatas advertências que recebem e passam a cometer as maiores estultices, como se fossem manifestações de genialidade espiritual. Então enclausuram-se na sua vaidade e autofascinam-se convictos de sua paradoxal modéstia, mas ignorando que o velho desejo central delituoso, do passado, pode estar eclodindo lentamente. Explorado pela astúcia e capacidade das trevas, chega o momento em que também não tardam em se abater, desmoronados pelas próprias forças destruidoras do que aliciaram em si mesmos, ficando então relegados à obscuridade e ao anonimato inglório, quando a pior sorte não os lança no desvario ou na alienação mental. Em verdade, essas criaturas deixam-se iludir pela presunção de serem almas de alta estirpe espiritual, incapazes de se equivocarem e permanentemente atuadas pelas hierarquias superiores. Isso, em breve, torna-se excelente fator para aflorar a sua vaidade e o potencial de orgulho adormecido no recôndito do ser, com a inevitável convergência para um centro de fascinação ideal para a operação das sombras. Muitas vezes a vaidade grita tão alto a essas criaturas, que elas tomam o maquiavelismo dos obsessores como sendo grandes surtos de revelação espiritual. Então, não tardam em empregar o ridículo à conta de sabedoria, os lugares comuns como preceitos doutrinários, e transformam a irascibilidade ou os envaidecimentos íntimos em posturas messiânicas, distraem-se através de suas próprias fascinações, enquanto do invisível lhes guiam os pensamentos e as emoções. Enquanto cultivam fanaticamente o seu desejo central e se desorientam refesteladas no trono de sua vaidade presunçosa, são como fortalezas inexpugnáveis e hostis a qualquer advertência benfeitora. A cegueira hipnótica leva-os gradativamente ao ridículo, à decepção e ao equívoco, maquiavelicamente planejados pelas trevas. Pergunta: essa hipnose e perseguição sistemática, que os espíritos malfeitores exercem sobre os encarnados, circunscreve-se unicamente a desforras ou vinganças contra adversários do passado, ou inclui outros objetivos subversivos? Ramatiz: as almas trevosas, além de cruéis e vingativas, vivem cheias de desejos inferiores carnais que ficaram impedidas de satisfazer devido à morte corporal. Acresce que as condições vibratórias sutilíssimas, do mundo astral, acentuam as sensações do perispírito, que é a sede dos desejos da alma. Então esses desejos ainda recrudescem e se tornam mais violentos, sem poder se saciar por intermédio do corpo físico destruído, ao qual estavam condicionados. O alcoólatra, por exemplo, tem a mente conturbada pelo desejo insofreável que vibra no seu perispírito, mas, quando na posse do corpo carnal, sacia-se em parte, devido às reações físicas produzidas pelo corrosivo e que depois repercutem no mundo astral dos desejos. No entanto, quando perde o corpo de carne, em verdade desmantela o seu alambique vivo, pois que, desencarnado, se vê obrigado a servir-se do corpo de um vivo na matéria, para que este absorva a maior quantidade possível de álcool e lhe garanta a satisfação mórbida de poder aspirar a substância astral volatizada pelo corrosivo e estudada pela aura.
Este é um dos motivos pelos quais os espíritos desregrados despendem tenazes esforços para conseguir os necessários canecos vivos, que na Terra lhes possam transferir e volatilizar a maior quantidade possível de bebidas alcoólicas, destinadas a acalmar a insaciabilidade viciosa superexcitada no mundo astral. E eis porque os desencarnados do astral inferior não se cingem exclusivamente a desforras contra os seus desafetos encarnados, mas, depois de vingados, ainda envidam todos os esforços para conduzir as suas próprias vítimas a se tornarem intermediárias dos seus nefandos vícios e desejos torpes que trazem da matéria. Esses infelizes espíritos, constituindo-se na forma de verdadeiras agremiações delituosas, auxiliam-se mutuamente nas suas empreitadas vingativas, trabalhando em equipes que atuam ardilosamente sobre os encarnados, a fim de transformá-los em repastos vivos de suas insaciabilidades viciosas. Ficam profundamente furiosos e aumentam o seu ódio contra as estirpes angélicas quando percebem que, pela liquidação kármica ou proteção superior, as suas vítimas estão sendo amparadas no campo vibratório do seu perispírito e imunizadas contra a ação deletéria do mundo astral inferior. Irrita-os a ideia de que mais um prato vivo lhes fuja vibratoriamente da ação indigna, muitas vezes depois de ter-lhes custado imenso trabalho para confeccioná-lo a contento de sua voracidade satânica. Daí o fato de preferirem desenvolver, em suas operações obsessivas sobre os encarnados, os desejos e vícios latentes do passado, que mais facilmente os fascinem. A vingança, quase sempre, é o pretexto com que mais tentam justificar suas ações sombrias do mundo trevoso, mas, em verdade, o que mais lhes interessa é o culto dos objetivos torpes e a busca das satisfações viciosas, que ainda os acicatam como fogo ardente e inconsumível. Pergunta: sempre nos pareceu que o corpo físico deveria ser uma espécie de anteparo ou um escafandro protetor contra as investidas das trevas. Reconhecemos que os obsessores operam pela via interna do nosso espírito, mas é claro que nós poderíamos dominar com facilidade o nosso corpo físico, em lugar de atender às solertes infiltrações que podem nos conduzir à obsessão. Qual o motivo dessa grande facilidade com que os malfeitores desencarnados dominam grande parte dos encarnados? Ramatiz, é preciso não esquecerdes de que, entre o vosso espírito e o corpo físico, interpõe-se o perispírito, que é o verdadeiro veículo ou elo das relações boas ou más a que vos entregais com o mundo invisível. O domínio do corpo físico não se exerce por uma ação energética produto exclusivo da matéria. Nem ele é uma entidade estranha, controlada por processo especial e isolado do vosso pensamento. A carne materializa em sua configuração todos os atributos e conquistas milenárias não dela, mas do perispírito, que é o sobrevivente absoluto de todas as transformações físicas. O perispírito é um conjunto de natureza vital poderosíssima e de intensa atividade no seu plano eletivo do mundo astral, sendo organização levíssima e de tão assombrosa plasticidade, que reage imediatamente à mais sutil cogitação mental do espírito, por cujo motivo é extraordinariamente influenciável pela natureza dos pensamentos bons ou maus das entidades desencarnadas. Durante a encarnação, o perispírito desce vibratoriamente, a fim de aglutinar a matéria carnal do mundo físico, mas sempre o faz com sua poderosa influência magnética e com seu psiquismo elaborado nos milênios findos. A seguir, então, submete-se às leis da vida física e sofre a ação das tendências hereditárias do corpo de carne, malgrado os seus princípios milenários. O organismo físico, apesar dos seus ascendentes biológicos, que parecem dar-lhe uma autonomia toda especial e um valor exclusivo em sua linhagem hereditária carnal, é apenas o revelador objetivo da alma-luz do ambiente e do mundo material. No período de gestação do corpo carnal, o perispírito recapitula rapidamente todas as lições já vividas na escalonada animal, e que lhe foram proporcionados nos vários contatos anteriores com o mundo material para, em seguida, servindo-se da nova oportunidade da vida física,
poder ampliar e consolidar as suas próprias realizações anteriores. Embora creiais que o biombo de carne deva se tornar um protetor poderoso contra as tentativas obsessivas dos malfeitores desencarnados, convém refletirdes que o comando do vosso espírito sobre a carne também não se faz diretamente pelo cérebro físico, mas sim através do cérebro do perispírito, que é a sua matriz etéreo-astral, o maravilhoso aparelhamento que se assemelha a poderosa e divina usina a serviço da vida superior. O cérebro perispiritual é o valioso órgão responsável pelo pensamento humano, desempenhando as admiráveis funções de transmissor da vontade e da inteligência da alma, como um produtor de ondas, luzes e energias de todos os matizes, fazendo cintilar as suas altíssimas emissões desde o encéfalo até as forças e os elementos que se agrupam na região dos lobos frontais, que será o campo avançado das atividades do homem do futuro. O corpo físico, embora servindo, como dizeis, de escafandro ou de muralha de carne protetora do espírito, e no mundo exterior o agente e o reagente dos fenômenos provindos das relações do espírito com o meio ambiente. E o seu verdadeiro domínio, obviamente, se processa no seu mundo interno e através do controle delicadíssimo do perispírito. O verdadeiro controle do organismo de carne, portanto, é processado por via interna, através do perispírito, isto é, exatamente onde tanto podem atuar os espíritos benfeitores como os malfeitores, isso dependendo, sem dúvida, da natureza elevada ou inferior de vossas simpatias psíquicas. Capítulo 26 A limitação de filhos e suas consequências kármicas. Pergunta: a limitação do número de filhos ou a recusa em recebê-los no seio materno é uma falta grave perante a divindade? Ramatiz: ela não deve ser encarada como uma ação culposa que fira as regras da moral divina, estabelecidas por um Deus parecido a um pastor ou um sacerdote excessivamente puritano. O cosmo não é produto de preceitos éticos firmados no tempo e no espaço, como decorrência da evolução dos costumes humanos ou angélicos. Eterno, perfeito e infinito, a sua garantia basilar é a lei única de coesão espiritual sob indescritível cientificismo cósmico ainda incompreensivelmente humana, que participa do universo mas não é o próprio universo. Por isso, a procriação de filhos, com ou sem controle, é assunto para ser examinado mais propriamente em relação aos efeitos favoráveis ou desfavoráveis que possam provocar em razão da lei e da técnica da reencarnação dos espíritos na Terra. Visto que o renascimento na matéria é de vital importância para a mais breve ascensão do espírito às esferas paradisíacas, convém encarar o assunto sob um aspecto mais científico, em lugar de o situarmos exclusivamente sob o conceito moral do mundo ou da divindade. Há que se reconhecer, primeiramente, que um corpo de carne é um dos mais valiosos auxílios no caminho longo da evolução sideral, servindo comumente para que a alma penada e infeliz possa dar largas ao seu remorso causticante e reajustar-se das imprudências cometidas nas vidas pregressas. No serviço reencarnatório do espaço, a oportunidade do organismo físico é valiosa dádiva proporcionada pelos mentores siderais aos espíritos aflitos e desesperados para renascerem na matéria. Em consequência, analisando-se a questão da limitação de filhos à distância de qualquer sentimentalismo humano ou de razões morais angélicas, estabeleçamos esta importante premissa: o aumento do número de corpos físicos, na Terra, aumenta as probabilidades de ventura espiritual. É fator de socorro e favorecimento para a mais breve alforria de espíritos desencarnados que imploram novos instrumentos de carne para resgatar suas faltas pregressas e obrigações para com a lei kármica. Sob qualquer aspecto que considerardes o problema da limitação de filhos, quer situando sob razões econômicas, deficiências educativas ou exaustão feminina, ele só se ajusta, fundamentalmente, a estas razões: maior soma de corpos carnais, maior soma de benefícios espirituais, menor número de corpos carnais,
menor probabilidade de ventura e progresso das almas desesperadas. Considerando-se, então, que, com a limitação de filhos, a precariedade de organismos físicos tende a aumentar nas reencarnações futuras, aqueles que limitam propositadamente a sua prole também reduzem as suas próprias oportunidades de futuros renascimentos. Dentro do preceito evangélico, cada um colherá conforme tiver sido a semeadura. Pergunta: poderíamos saber se existe maior quantidade de espíritos necessitados de reencarnar do que as probabilidades de encontro de corpos físicos na Terra? Ramatiz: no espaço que circunscreve o globo terráqueo em todo o seu sentido esférico, entre os 20 bilhões de espíritos que o povoam há mais ou menos 10 bilhões que ainda necessitam de reencarnação com certa urgência. Se fosse possível atendê-los com a concessão de corpos físicos adequados e cada caso kármico, eles renasceriam imediatamente, a fim de despejar na matéria terrestre os venenos que ainda lhes corroem as almas torturadas por toda sorte de sofrimentos. Na imensa fila de candidatos à reencarnação existem seres tão desesperados, que não recuariam diante da existência física mais atroz, a vida mais deserdada da sorte, desde que pudessem descer para a carne, esgotando nesta o conteúdo tóxico e torturante, que ainda percorre a delicada fisiologia dos seus perispíritos. Para casos perturbados do além, não há recurso mais eficiente do que a reencarnação, pois constituem imensa legião de desatinados e devedores, cujo credor principal ainda é a terra. Sob esse aspecto é que podeis então avaliar quão selvagem, brutal e indigno é aquele que destrói o seu corpo na alucinação do suicídio, porquanto o fato de haver renascido implica na severa responsabilidade de haver suplantado no espaço outro candidato à vida carnal. Então o seu crime é vultoso perante a lei do renascimento, pois, além de malbaratar valiosa oportunidade para sua própria redenção espiritual, ainda ludibriou a confiança angélica e traiu outra alma necessitada de reencarnação. Pergunta: se desejássemos um esclarecimento sobre qual deve ser o mais certo procedimento na questão de limitação de filhos, que nos aconselharíeis como medida mais sensata? Ramatiz: já vos mostramos que a redução da prole no mundo físico consequentemente reduz as possibilidades da mais breve redenção e ventura espiritual de vossos irmãos em espírito. O conselho mais lógico e sensato que poderíamos vos dar, para a solução desse problema, cremos que ainda é aquele deixado por Jesus e constituído em lei definitiva que suprime todas as dúvidas em qualquer julgamento de nossos atos. Faze aos outros o que queres que te façam. Inspirados nesse divino conceito, colocai-vos, então, no lugar das almas torturadas e cheias de desespero, que ainda se encontram no espaço, vitimadas pelas suas próprias torpezas. Refleti que também poderíeis vos encontrar nessa mesma situação de indescritível infelicidade espiritual. Indagai de vós mesmos, que desejaria eu de imediato, se estivesse realmente sob o guante da dor infernal e do sofrimento dantesco, no espaço. Desprezaríeis, porventura, o renascimento físico com o sedativo esquecimento provisório e o ensejo reeducativo do mundo carnal? Conforme forem os vossos atos no mundo, quer limitando quer favorecendo o número de filhos, é certo que estareis respondendo à divindade, em sã consciência, como desejarias ser tratados em situações idênticas de oportunidades de futuras reencarnações. Sob a orientação desse preceito, faze aos outros o que queres que te façam. Não restam dúvidas quanto à mais sensata resolução com que podeis solucionar o problema da procriação de filhos. Pergunta: temos notado que nas cidades populosas acentua-se a tendência para a limitação de filhos. Que dizeis sobre isso? Ramatiz: não deveis esquecer de que a vossa permanência no mundo físico, compondo um lar sob as oportunidades educativas e de reajustamento espiritual, é devida aos que foram vossos progenitores, que significavam prolongamento de outra série de espíritos encarnados atuando na mesma linhagem biológica.
A reencarnação na Terra exige múltiplas tarefas dispendiosas a que se devotam afanosamente os planejadores, técnicos, orientadores, guias e almas. A fuga deliberada da procriação de filhos implica em menosprezar muitos trabalhos já realizados por eles para que outras almas possam renascer no mundo físico e que, na condição de filhos, são o cumprimento de promessas feitas, antes das reencarnações, por aqueles que devem ser pais. E os que faltam a esse compromisso, assumido antes de descerem à matéria, ver-se-ão agravados em suas reencarnações futuras, quando então a lei os julgará sob a mesma medida que houver sido usada para com outros espíritos sacrificados pela limitação procriativa. Salvo condições excepcionais, de enfermidades ou de risco de dano à vida materna, há que se pensar muitíssimo antes de qualquer fuga aos deveres procriativos. Se não existirem motivos graves e razões espirituais superiores para a limitação de filhos, esta pode representar grandes prejuízos às tarefas e planos dos benfeitores da humanidade encarnada, que assim se veem abraços com problemas inesperados e truncamentos de promessas pré-reencarnatórias por parte daqueles que descem à matéria e se negam ao cumprimento de suas obrigações. Pergunta: não achas que é contraproducente, embora por convicção espiritual, a procriação sem controle, em face dos aflitivos problemas que já nos oneram no mundo em que vivemos, onde mal conseguimos atender à criação e educação da descendência mesmo reduzida? Ramatiz: desde que considereis que as Escrituras Sagradas têm autoridade e sabedoria espiritual suficiente para dar-vos orientações definitivas, também tereis que aceitá-las na sua máxima decisiva: crescei e multiplicai-vos. Este conceito é peremptório, e não nos consta que posteriormente o mestre tenha acrescentado a ele quaisquer ressalvas, reduzindo o sentido de sua aplicação na vida humana. Nele não se percebe a mais sutil recomendação que possa endossar a necessidade de redução da prole sob qualquer motivo especial. Não se trata de nenhuma premissa sibilina da qual se possam extrair futuras ilações filosóficas ou morais. O conceito bíblico é imperioso e taxativo: crescei e multiplicai-vos. É bem uma ordem do alto, com explicação técnica da tarefa irrecusável, evidenciando um plano positivo e de interesse comum a todos os seres. Quanto às dificuldades do vosso mundo para que possam ser criados os filhos, acreditais que, reduzindo a procriação, serão solucionados os problemas que vos afligem no campo moral, econômico ou social. Cremos que não chegareis a essa solução reduzindo a quantidade de filhos, mas sim cristianizando-vos de tal modo que o problema do próximo seja tão importante quanto o vosso. A infelicidade humana não é produto de maior ou menor quantidade de criaturas, porém exclusivamente decorrente da falta de amor. Se ainda não sabeis amar a criança infeliz que delinque em tenra idade, pois a sujeitais a humilhações no mundo e a empurrais para diante com a sua revolta infantil, em lugar de lhe tributardes o amor, o teto ou a ajuda que comove o coração e enternece a alma, é óbvio que o aumento de criaturas também há de vos trazer acréscimo de problema, morais, econômicos e sociais. A menor quantidade de habitantes no vosso orbe não prova a vigência de melhores soluções para os problemas seculares que torturam incessantemente a humanidade. Tomando por base os 3 bilhões de criaturas humanas que estão a formar a atual humanidade terrena, temeis a procriação mais ampla, porque a quantidade crescente de seres poderá trazer-vos maior acréscimo de dificuldades e provável saturação demográfica. Mas nós vos perguntamos, porventura conseguireis solucionar os problemas econômicos, sociais e morais, da crosta terráquea, apenas reduzindo os 3 bilhões de habitantes a 1 bilhão? Dizei por que motivo o mundo terreno já apresentava uma história tão sangrenta e nefasta, repleta de misérias e ignomínias, quando apenas possuía só 1/3 ou 1/4 da humanidade atual. Se a redução da população resolvesse o problema, há 3.000 anos ele teria sido um dos mundos mais felizes e livre de qualquer problema aflitivo,
só porque possuía menor número de criaturas. A verdade é que os principais problemas da humanidade começam exatamente no lar, no conflito entre esposos, filhos e progenitores, estendem-se aos vizinhos do mesmo arrabaúde, entre os cidadãos do mesmo estado, entre os estados do mesmo país e, depois, entre os povos, nações e raças, para culminarem nos choques intercontinentais, em que os seres mais se parecem a feras que se entredevoram, açoitados pelo orgulho, a vaidade, a prepotência, a cupidez e a crueldade. Os homens se separam pelas religiões, partidos políticos, nacionalismos tolos e diferenças de cor e de sistemas doutrinários, afundam-se em toda a sorte de vícios, paixões e caprichos perigosos, mesmo que aumente ou se reduza a parentela e a humanidade terrena. A felicidade humana, portanto, não está na dependência da carga de criaturas no orbe. Ela seria conseguida com muitíssimo êxito se fossem adotados incondicionalmente os ensinamentos de Jesus, Buda, Hermes, Pitágoras, Krishna e outros sublimes pedagogos e instrutores cujas vidas foram consumidas no ritmo de um amor que é capaz de gerar a fidelidade, a ternura, a honestidade, a caridade, a paciência, a humildade e, principalmente, a fé no próximo e nos propósitos espirituais da vida benfeitora. Pergunta: mas não devemos olvidar que muitos países, por se encontrarem com superpopulação, estão enfrentando os mais terríveis problemas resultantes de crise econômica, educativa e de sobrevivência dos seus súditos mais pobres, não é verdade? Ramatiz: não opomos dúvida ao que é legais. Mas esses mesmos países a que vos referis devem trazer à vossa reflexão as grandes disparidades demográficas do globo terráqueo, em que determinados países estão superhabitados e outros lutam desesperadamente para resguardar seus direitos sobre gigantescas áreas de terras selváticas, que reservam avaramente para o futuro dos seus próprios conterrâneos. Reconhecemos que, num país como o vosso, onde ainda não se resolveram com êxito os mais simples problemas como os da fome, da veste, do lar, da saúde e da educação dos seus compatriotas, seria quase um disparate abrir fronteiras para se cuidar de problemas estranhos, de outros povos, embora o Brasil possa conter 1 bilhão de seres com relativa comodidade em seu território. Mas isso é problema de foro íntimo daqueles que vêm administrando o país, muitos dos quais têm se desviado de suas responsabilidades para com o povo, dando lugar a essa situação, mas a lei divina tem se encarregado de julgá-los, pois muitos desses brasileiros inescrupulosos e indiferentes à sorte alheia já estão retomando a antiga pátria brasileira e se arrastam pelas ruas das suas cidades, por eles exploradas, quais molambos vivos, que rogam a esmola do pão àqueles que subestimaram. E, para a nossa visão espiritual, esses que já renasceram no Brasil, embora sujeitos a novas reencarnações que os aguardam para a retificação futura, ainda se encontram em melhores condições do que outros mais culpados, que ainda se debatem nas profundezas dos charcos pestilentos do astral inferior, açoitados barbaramente pela matilha de verdugos, que não lhes perdoa sequer impossibilidade de não haverem podido educar um filho, ante seus descalabros e desmandos administrativos. Se os vossos políticos e administradores pudessem apreciar os quadros pavorosos que presenciamos no além-túmulo, quando se trata de governantes que não cumprem fielmente os mandatos que lhes são outorgados e se esquecem da grave responsabilidade pública que assumem, cremos que desapareceriam todos os candidatos às câmaras legislativas e cargos administrativos do vosso país. Faltar-lhes-ia coragem para se arriscarem a tão dantescos padecimentos, consequentes de seus equívocos imperdoáveis. Em geral, o homem terrícola ainda teima em querer ignorar que toda a humanidade é sua irmã, submetida às mesmas condições físicas, e que o problema de todos os homens, esposas, mães e filhos ou irmãos é um só. Trata-se de uma só coletividade formada de seres iguais, mas entre a qual muitos gemem angustiados pelo frio,
a fome, a falta de vestibular, com um meio de vida doloroso, enquanto outros se fartam à vontade e vivem de coração endurecido e revoltado. Não seria horripilante que navegasseis em vasta embarcação, sobre um mar encapelado, enquanto em torno do barco centenas de criaturas devessem se afogar, apenas porque alguém não lhes quisesse dar lugar a bordo? Deveis vos capacitar de que a solução do problema da desgraça humana não reside na limitação de filhos, mas na cristianização consciente do homem. Quando a população da Terra atingir a 10 bilhões de seres, o remédio a ser descoberto para se conjurar a situação ainda poderá ser o mesmo de hoje, ou seja, a ideia de se reduzir a procriação de filhos. E há de ser assim, por muito tempo, até que os terrícolas compreendam que o seu problema espiritual, em qualquer latitude ou longitude geográfica do planeta, seja na Europa, nas Américas, na África ou na Ásia, há de ser sempre o mesmo, porque não é problema de nações ou de raças, mas de toda a humanidade. Mas resta uma esperança. Depois dos acontecimentos dolorosos que se aproximam do vosso mundo, na sequência profética do juízo final e do fim dos tempos, haverá melhor distribuição etnográfica na face da terra e melhor compreensão dos problemas aflitivos de todos os seres. Pergunta: achamos dificuldades em conciliar a nossa vida moderna com a velha tradição camponesa de se procriar em verdadeiros rosários de filhos, pois nas cidades populosas e oprimidas até o próprio espaço é deficiente para se atender a uma descendência numerosa, não é verdade? Ramatiz: não tem mais qualquer insuficiência administrativa por parte do Criador, pois se ele conseguiu realizar o mais difícil, que foi organizar o cosmo, também poderá solucionar o mais fácil, como seja o administrá-lo em ordem. Há um sentido regulador em todos os atos da vida humana, que disciplina inteligentemente as necessidades procriativas de conformidade com os recursos do meio. E a mesma lei que determina que o vigoroso e voraz condor dos Andes só consiga um espécime em cada 100 de ovos, evitando que a sua excessiva fertilidade impeça a vida no solo. No entanto, o coelho, que é débil e inofensivo à coletividade animal, assim como morram aos punhados, também nasce aos milhares. Os dinossauros e outros animais pré-históricos, que procriavam indefinidamente, poderiam ter infestado completamente a superfície do globo e destruído outras formas de vida, não tiveram a sua procriação limitada pelo homem, pois a natureza encarregou-se disso, assim que o senso diretor da espécie considerou o fim dessa experiência de gigantismo animal. Mesmo entre espiritualistas de certo conhecimento das leis superiores ainda parece predominar a ideia de que o cidadão encarnado deve intervir periodicamente e restringir a espontaneidade da vida elaborada por Deus, a fim de se corrigirem equívocos provenientes da distração do Criador. Pergunta: como poderíamos avaliar o trabalho inteligente e restritivo da natureza, na procriação humana, de modo a evitar a saturação demográfica do orbe e consequente impossibilidade de se atender ao excesso de população? Ramatiz: há pouco dissestes que os campônios ou as famílias situadas no interior dos estados são mais prolíficos, porque possuem meios de atender a prole numerosa que, devido às dificuldades oferecidas pelas cidades populosas, é aconselhável a restrição do número de filhos. Naturalmente, já tereis percebido que, enquanto a procriação de filhos nos centros civilizados se torna cada vez mais dificultosa, o próprio meio se encarrega de reduzir o número de nascimentos e mesmo a sobrevivência. Enquanto a criança nascida no meio camponicídio resiste vigorosamente às enfermidades comuns, crescendo com o vício natural do camponês forte, e até sem os requintes da higiene e dos cuidados médicos das cidades, os filhos dos metropolitanos já nascem perfurados pelas seringas hipodérmicas, assimilando antibióticos ministrados ante a mais singela dor de ouvidos promovida, então, a otite grave, ou com defluxo levado à conta de princípio de broncopneumonia, que as vovozinhas de antanho curavam com algumas gotas de azeite quente ou cataplasmas de óleo de linhaça.
As enfermidades constitucionais da infância que, nos desvãos do divino laboratório do corpo, produzem os vírus e antitoxinas defensivas, do futuro, sofrem tão bárbaro assédio da medicina moderna que, atualmente, é dificílimo encontrar um cidadão tomado da mais inofensiva infecção, que possa sobreviver sem despejar na goela ou injetar nas veias um cortejo de drogas e substâncias minerais que invadem a sua circulação viciada na borracheira medicamentosa. A ciência terrícola, cada vez mais atordoada, em lugar de auxiliar a natureza humana a debelar as enfermidades comuns do meio terreno, prefere violentá-la e desorganizá-la na sua tradicional sabedoria instintiva. Alimentação fabricada sem escrúpulos e a preocupação fanática da sepsia exagerada minam as defesas do organismo por falta de salutar treinamento gradativo contra as investidas exteriores. Deste modo, os centros procriativos, que são nutridos pelas mais importantes coletividades microbianas, vão sendo continuamente bombardeados, no homem, pela excessiva quantidade de antibióticos que lesam a harmonia microgênica, ministrados como são sob experimentação tateada através dos sintomas, que indicam doenças mas não o doente. Pouco a pouco, nos aglomerados excessivos das metrópoles bulhentas, atrofiam-se os elementos responsáveis pela natalidade, como já tendes exemplo em alguns países europeus, onde a vida se artificializou de tal modo, que já se acentua o profundo desequilíbrio entre o nascer e o morrer. Isto explicado, podeis notar que as próprias circunstâncias gravosas da vida asfixiante das cidades se encarrega de reduzir o êxito da procriação, sem que seja preciso limitar a cota de filhos. No entanto, onde a vida se faz espontânea, onde há espaço e oxigênio, e onde a natureza ainda não foi violentada em suas diretrizes sábias, os filhos nascem prodigamente, graças ao sentido diretivo da lei, indiscutivelmente manejada com excelente sabedoria pelos prepostos de Deus. Pergunta: como poderemos adotar um método de vida que se ajuste perfeitamente à responsabilidade da procriação? Ramatiz: é bastante que olheis as espécies inferiores, para notardes que elas procriam de maneira mais sensata e sadia. Não precisam limitar a sua progenie, porque obedecem disciplinadamente à lei do multiplicai-vos de modo mais regrado, cuidam da procriação apenas nas fases determinadas pelos múltiplos fatores de ordem vital e astral, que lhes dita o instinto animal. Que diferença profunda entre elas e os homens! Enquanto os animais e as aves se relacionam exclusivamente quando é preciso atender aos imperativos da procriação, que é realmente o momento de maior importância na vida humana, os terrícolas transformam o fenômeno num motivo de prazer requintado, alterando tanto os velhos hábitos trazidos de sua formação animal, como perturbando os genes formativos de sua própria espécie superior. Se o animal demonstra um senso de moral instintiva muito superior a que cultuais na imprudência dos requintes sensuais, é fora de dúvida que muito grande ainda a responsabilidade do homem em procriar. Pergunta: porventura não deveria existir um sentido instintivo na criatura humana, que também lhe regulasse o senso da natalidade conforme as suas poses físicas, programas espirituais e necessidades de proteção à mulher? Ramatiz: desconheceis, porventura, o programa de gestação que a natureza situou entre a puberdade e a menopausa, como que vos indicar o programa da procriação? Quantas vezes a chamada idade crítica da mulher chega com demasiada antecipação, sem que ela espere por isso? Não é a sabedoria da natureza regular o tempo de trabalho e a capacidade exata de produção de cada matriz feminina? E assim a própria incapacidade congênita para procriar, quer por parte do homem, quer por parte da mulher, também pode estar sob a vigilância dessa mesma lei ou dispositivo que reclamais, ao regular com sabedoria a responsabilidade do ciclo procriativo de cada criatura, quer quanto à sua capacidade física, quer quanto à sua responsabilidade kármica.
É sabido que muitas criaturas se veem impedidas de gozar a ternura dos bebês festivos, nos seus lares vazios, mas é porque também o repudiaram no passado. Outras choram a desdita de serem lesadas em suas funções procriativas, em virtude de razões poderosas do passado, que só a lei do karma saberia explicar satisfatoriamente. Mas o complexo mecanismo que regula a procriação, que é o mais importante fenômeno da vida física, do qual o homem usa e abusa, foi estabelecido pela técnica sideral de modo a não deixar dúvidas quanto à sua utilização correta. Pergunta: uma vez que a responsabilidade de procriar cabe mais dolorosa e particularmente à mulher, porquanto esta é que realmente suporta o fardo mais oneroso da gestação e criação dos filhos, não é injusto que, para se cumprir a espontaneidade da procriação, o esposo deva sobrecarregar a sua companheira com excessiva descendência, capaz de exaurir-lhe todas as energias devido aos contínuos ciclos procriativos. E será justo lançá-la por longos anos numa vida de exclusiva apreensão mental, entregue apenas à responsabilidade procriativa. Cremos que, nesse caso, a lei não age com muita equanimidade, de vez que a mulher é a mais sacrificada em tudo isso, não é verdade? Ramatiz, somos obrigados a vos recordar que, dentro da sabedoria da lei kármica, não há injustiça nos destinos humanos, pois a cada um ela dá conforme a sua obra e o seu merecimento. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. As almas que se reúnem para compor um lar terrestre fazem disciplinadas pelas causas que geraram no passado, devendo sofrer exatamente as suas consequências. A lei é de absoluta equanimidade em qualquer situação de vossas existências e, se desconfiais de sua justiça, é apenas porque desconheceis as causas justas que geram efeitos também justos. Os espíritos que devem reencarnar são sempre convocados com bastante antecedência pelos mentores siderais do além, que lhes expõem os planos de reajustamento e reeducação em futuro contato com o mundo material. Assim, os lares terrenos são frutos de cuidadosos planos elaborados com bastante antecedência, por cujo motivo, se for de lei kármica que, para o devido resgate, a esposa deva procriar numerosa prole, para se livrar do remorso de quando no pretérito negou-se a cumprir os seus deveres maternais, ela há de se unir a um esposo completamente devotado à procriação em toda a sua integridade. É fora de dúvida que a mulher, nesse caso, será a mais onerada, mas, quanto a ser injustiçada, podeis crer que não há tal probabilidade na justiça da lei do karma. Da mesma forma, outras mulheres podem ficar impedidas de procriar, por haverem subestimado demais, no pretérito, a responsabilidade de gerarem novos corpos para as almas necessitadas, do além, ou então terem abandonado os seus filhos às ingratidões do mundo. Pergunta: supondo-se que houvesse na Terra falta de corpos para encarnações, a lei da procriação não deveria fazer todo o possível para que se criasse o maior número de filhos, inspirando aos esposos sinceras intenções e desejos de criá-los? Porque, então, são criados esses impedimentos de filhos? Ramatiz, é mister não considerardes a lei do karma como uma organização miraculosa que deva intervir, de súbito, para modificar extemporaneamente certos quadros comuns da vida. Em verdade, ela significa um processo de cientificismo sideral, sujeito a variações conforme as ações benéficas ou maléficas dos próprios espíritos em evolução, mas não age no sentido de modificar a sua estrutura fundamental. Como exemplo mais significativo do motivo da falta de filhos, lembramos-vos os casos de completa aberração e desvirtuamento sexuais, os quais atuam tão fortemente no psiquismo diretor da alma, que as reencarnações futuras se realizam em absoluta esterilidade. A ausência de estímulos psíquicos criadores, provocada pela direção lasciva dada à energia sexual, desfavorece a natalidade, malgrado o desejo ardente dos futuros pais de procriarem. Em tal caso a lei, embora tenda para a prodigalidade de filhos,
Não pune intencionalmente os faltosos, mas estes é que se sujeitam a uma impossibilidade que a sua própria perversão lhes criou. Aqueles que no passado se negaram a ter filhos ou, então, que por falta de amor os abandonaram no mundo, produziram em si mesmos as causas transcendentais negativas que devem gerar efeitos também negativos, no futuro, compondo assim seus destinos infelizes. Se a própria mente cria causas perturbadoras e consequentes efeitos negativos, é óbvio que ela mesma está estabelecendo as reações futuras. Certos espíritos se encarnam seriamente comprometidos com outras almas amigas, que ficam no espaço aguardando ansiosamente a gestação de corpos físicos para a benfeitora oportunidade de sua reencarnação. No entanto, submersos na carne desvirtuando as funções genésicas, olvidam as promessas feitas e aumentam as aflições e o desespero daquelas que confiaram ingenuamente na sua sinceridade. E esse olvido gera efeitos correspondentes, fazendo com que tais espíritos, no futuro, se vejam nas mesmas condições daqueles aos quais traíram ou, então, impedidos de ter filhos, devido à irresponsabilidade de seus atos anteriores, até demonstrarem sensatez em tão importante fenômeno da vida humana. Como vedes, a lei da procriação, embora tenha finalidade precípua de facilitar o nascimento do maior número de corpos, não pode violentar a disciplina kármica da semeadura e da colheita. E não seria sensato que, para aumentar a prole do mundo, ela implantasse a desordem e a injustiça. Pergunta: supondo-se que a limitação de filhos represente em certos casos uma necessidade imperiosa, em consequência de exigências da vida, como poderíamos levar a cabo essa limitação, sem nos agravarmos com a lei da procriação? Ramatiz: só há um único e justificável meio para conseguir a limitação de filhos, é a continência. E dessa prática os próprios animais vos dão exemplo em suas relações dentro de épocas exclusivamente destinadas à procriação. Embora ainda contrarieis em parte o multiplicai-vos, não será tão grave o delito de evitardes a procriação, se o fizerdes por meio de sensata continência. Fora da continência, não há outra justificação para a limitação de filhos, pois é ilícito que pratiqueis uma ação e depois querais fugir à vossa responsabilidade. Pergunta: e que devemos pensar daqueles que se negam a procriar para cultivarem a castidade? Ramatiz: a castidade pura é uma qualidade comum às almas nascidas no mundo material em cumprimento de qualquer missão elevada, como no caso de Jesus, que era uma entidade já liberta dos desejos carnais. Buda, depois de casado, recolheu-se à solidão e isolou-se dos desejos da carne para poder desenvolver suas energias de alta estirpe espiritual, enquanto que Jesus, por ser missionário eleito para a salvação do homem, poupou inteiramente suas forças criadoras, desde o berço até a morte na cruz. É tão evidente que a sexualidade não representa o conjunto das disposições orgânicas das criaturas, que os sábios mais devotados à humanidade sublimam de tal modo suas forças criadoras e as aplicam nos seus objetivos superiores, tornando-se depois indiferentes aos prazeres carnais. Ao contrário, os seres mais fisicamente fortes e avessos ao exercício mental e à indagação filosófica do espírito, amigos do bom repasto e estudando saúde à flor da pele, quase sempre são mais afeiçoados ao sensualismo. Pergunta: mas não é uma injustiça que famílias pobres, que mal conseguem obter o alimento estritamente necessário para sobreviverem na terra, ainda devam procriar à vontade? Essa obrigação não deveria caber às famílias ricas, que possuem meios e ensejos para manter satisfatoriamente uma prole numerosa. Ramatiz: não tendes notado que, em geral, as famílias mais pródigas em filhos são quase sempre aquelas que apresentam menor índice de cultura e são intelectualmente pobres? As criaturas presas à instintividade animal são as que cumprem mais fielmente as leis da procriação. Entretanto, à medida que os se requintam no luxo, prestigiam-se pela cultura ou brilham sob o envernizamento social,
também procuram extrair maior prazer das funções procriativas da vida humana do que mesmo gerar novos descendentes. Os mais ricos e que apresentam melhores possibilidades de procriar, proteger e educar uma prole numerosa, limitam deliberadamente o número de filhos e muitos até os evitam por meios draconianos, destruindo egoisticamente sagradas oportunidades para numerosas almas desencarnadas poderem renascer e progredir no cenário do mundo físico. Faltando ao pobre um entendimento mais amplo para contornar o delicado problema da natalidade, como faz o rico, o cientista ou o intelectual, ele abandona-se displicentemente à diretriz bíblica do crescei e multiplicai-vos, sem qualquer repressão técnica ou intervenção ardilosa. É justamente por isso que nascem mais deserdados do que protegidos pelas grandes fortunas. O vosso mundo, então, vai se povoando de criaturas pálidas, desnutridas, sem lares, sem afetos, que bem cedo prevaricam e oneram a sociedade com novos problemas angustiosos, como os da juventude delinquente e do menor abandonado, criando situações perigosas à segurança pública e de graves consequências futuras. A lei da procriação ajusta-se atualmente pela tangente pobre, embora se agrave a situação do mundo e o desespero já esteja eclodindo. As classes abastadas, que no futuro serão em menor número, poderão cair de suas posições privilegiadas e ser arrastadas à lama pelos mesmos espíritos aos quais negaram guarida em seus lares e fizeram nascer outros lares, deserdados e na pobreza dolorosa. E ainda a lei do karma intervindo no devido tempo e repartindo as consequências da impiedade, da indiferença e do tremendo egoísmo dos mais felizes, que só protegem os seus interesses. Bem sabemos que, de acordo com a lei de causa e efeito, os deserdados da sorte também estão resgatando suas culpas do pretérito, mas os seus movimentos de revolta e desespero aumentam cada vez mais, em detrimento dos próprios felizardos do mundo que temam. E ignorar problemas de profundidade humana e não de classes ou de raças. Nenhum golpe de magia conseguirá retirar da engrenagem kármica aqueles que, beneficiados pela fortuna, repugnam procriar os seus próprios filhos e ainda se recusam a adotar filhos alheios, retirando-os da miséria e passando-os da posição de adversários para o de amigos, o que ainda poderia amenizar-lhes as culpas de limitarem a prole. Que alegações poderão apresentar no além-túmulo aqueles que, tendo sido agraciados com os bens materiais, não só evitaram procriar novos corpos para as almas aflitas do mundo astral, como ainda se negaram socorrer os lares deserdados onde, no entanto, era cumprida fielmente a lei do crescei e multiplicai-vos. Pergunta: embora respeitando as vossas razões, achamos contraproducente a procriação descontrolada de filhos. Basta que observemos o que se passa na Ásia, por exemplo, que, devido ao excesso de sua população, está cada vez mais onerada com o tremendo problema da fome e da habitação, enquanto os seus habitantes angustiados já não vivem, mas apenas vegetam como animais vestidos à maneira de civilizados. Ramatiz, ainda há pouco vos fizemos ver o grande e doloroso resgate kármico que espera os homens e os países que não socorrem outras raças empobrecidas. Devido ao seu egocentrismo nacionalista, olvidam deliberadamente que o problema da fome hindu, chinesa, árabe ou eslava não é problema de raças, mas indiscutivelmente humano e que se estende a todas as partes do globo. Há uma só raça, e um só nacionalismo, quer queiram ou não os magnatas e os gozadores do mundo, uma só raça de espíritos provinda de um só Deus e um só nacionalismo herdado de uma só pátria cósmica. Não desconhecemos esse problema da fome, da veste e do lar, que assedia infelizes criaturas terrenas, que mais se assemelham a duendes desesperados. No entanto, sob o mecanismo justo e retificador do karma, só passam fome, sofrem frio e perdem os seus lares ou as suas terras justamente aqueles que, no pretérito, também abusaram dos seus poderes e dos bens do mundo, criando, portanto, as condições a que depois se sujeitam quando a lei junge na engrenagem kármica da causa e efeito.
mesmo nos quadros mais pungentes da vossa civilização, que possam confranger atrozmente os vossos corações e fazer-vos duvidar da bondade e sabedoria divina, ainda não existe injustiça, pois cada alma colhe de acordo com o que semeou no passado. A lei sideral de que quem com ferro fere com ferro será ferido é aplicada pelos próprios culpados de ontem, que assim se recuperam espiritualmente das burlas e das crueldades de outrora. Quando ainda vivíamos na Indochina, em uma de nossas últimas encarnações, muitas vezes encontramos apodrecendo à beira das estradas famílias completas de infelizes, como se tivessem sido apunhaladas por um destino cruel e maldoso. No entanto, examinando seus registros etéricos, projetados em suas auras, reconhecíamos, surpreendidos, que ali apenas se encontravam os mesmos componentes das cortes faustosas, que haviam se servido do seu poder e da sua fortuna para semear a fome, a desdita e a morte, e atender aos mais absurdos caprichos e paixões. Quantas vezes os rajás faustosos, da velha Índia, os mandarins cruéis da China, os imperadores maldosos de Roma ou os faraós prepotentes do Egito compõem o cortejo dos infelizes que se afundam nas grandes inundações, consomem-se nas cinzas ardentes dos vulcões, ou então vagueiam, sedentos e esfomeados, pelas margens do Ganges, e ante-céu do Nilo, reajustando-se nas cruciantes situações que lhes apuram a tessitura perispiritual e lhes despertam os sentimentos angélicos da alma. Ante a carência de corpos físicos para servirem satisfatoriamente às necessidades kármicas dos espíritos desencarnados, é importantíssima a prodigalidade de filhos, embora se alegue a falta de alimentos, de vestido lar, próprios das populações angustiadas. A técnica sideral não dispõe de outro processo de reajustamento dos endividados para consigo mesmos, por cujo motivo eles terão que implacavelmente regressar ao mesmo ambiente detestável que criaram pelo seu despotismo passado, envergando as vestes esfarrapadas de suas vítimas. E a terapia mais lógica indica que o medicamento mais eficiente, e de urgência, deve ser o renascimento na carne, que os fará recapitular as lições perdidas. As suas provas dolorosas, da fome, da miséria e do desabrigo requerem ambiente adequado e esse ambiente é das regiões deserdadas. Quando os potentados do mundo resolverem aplicar-se à liquidação dos flagelos da fome e da nudez humana e a construir abrigos para todos os miseráveis, também estarão aliviando suas próprias situações futuras, pois terminarão melhorando o próprio ambiente em que também terão de viver mais tarde. Pergunta: mas é possível que essas situações de miséria, tão angustiosas, que ocorrem principalmente no continente asiático ou no africano, sejam decorrência natural do clima e da indiferença dos seus administradores, em lugar de se tratar de deliberada prova kármica? Não é assim. Ramatiz: não opomos contestação alguma ao que dizeis, mas lembramos-vos de que os culpados de hoje deverão vestir, no futuro, os mesmos trajes de suas vítimas, para sofrerem em si mesmo as consequências nefastas daquilo que criaram com a sua cruel indiferença, capricho ou cupidez. Nenhum para do mundo sofre as dores de outrem. Vós mesmos, se tivesseis necessidade de semelhante purgação, não tenhas dúvida, a lei do karma também vos teria feito reencarnar na Índia, na China, no Japão ou na Arábia, justamente nessas regiões miseráveis, que se apresentam nas condições exigidas pela experimentação kármica dolorosa. Eis porque a limitação de filhos não solucionaria de modo algum o problema angustioso dos paras esfomeados da Ásia ou de qualquer outra região do vosso orbe. Entretanto, a prodigalidade de organismos físicos bem mais cedo poderia auxiliar a solução do problema dos espíritos enfermos, que ainda vagam no além por falta de oportunidades redentoras na matéria. Se eles pudessem se ajustar novamente à vida física e cumprir as condições kármicas requeridas para sua cura espiritual, mais rapidamente poderiam saldar seus débitos, e então a própria direção espiritual do orbe providenciaria em seguida a melhoria das regiões deserdadas,
que no momento ainda significam o caldo de cultura da retificação espiritual dos delitos dos seus próprios responsáveis. E como ainda predominam entre os homens o egoísmo, o orgulho, a maldade, a desonestidade, o amor próprio, a avareza ou a cupidez feroz, e toda essa gente terá de passar para cá, juntando-se a hordas como as de Atila, Gengis Khan, Tamerlão, Alexandre,